Bom dia, meus amores. Vamos falar hoje na nossa aula de português a respeito das funções do substantivo e do verbo, certo? Vocês já estudaram a respeito dos substantivos, dos adjetivos, dos pronomes, artigos, numerais e verbos, não foi? Então, essas palavras, elas podem aparecer combinadas entre si, formando frases compostas por agente, ação e complemento da ação, certo? Preste atenção nesse título aí, essa notícia. Para além do imaginário, literatura de cordel encanta crianças no Flipossos, certo? Esse nome Flipossos é o nome da Feira Nacional do Livro, certo? Que acontece lá em Poços de Caldas. Então, escritor Fábio Sombra apresentou contos nordestinos a estudantes. Cordelista tem mais de 20 títulos publicados e destinados ao público infantil, certo? Qual é o principal fato que está sendo noticiado, certo? É o que? A presença de crianças na Flipossos ou a participação do cordelista Fábio Sombra na Flipossos, certo? Tá falando o que a respeito da participação dele, né? Que ele tá participando, né? Ele é um cordelista, tá fazendo a participação, né? Que ele já tem mais de 20 títulos publicados, ok? Então, no título, qual a palavra indicação, né? Qual é essa classe gramatical dessa palavra, ok? A palavra que indicação aí é a palavra encanta, né? Que ele está encantando as crianças. E a palavra encanta, né? Nós sabemos que ela é uma palavra, ela é um verbo, certo? Nós podemos conjugar encanta, certo? Por exemplo, eu encanto, tu encantas, ele encanta, nós encantamos, né? Então a gente consegue conjugar o verbo encanta, certo? Então, o nome encanta, indicação, e essa palavra, ela é um verbo, né? Aí temos aí a primeira frase da linha fina, né? Que é escritor Fábio Sombra apresenta contos nordestinos a estudantes. Então, vamos sublinhar nessa frase aí os substantivos, certo? Temos aí 4 substantivos. Vamos estar sublinhando os substantivos, certo? E quem participa da ação de apresentar? Como é o nome do escritor? Lembra lá o nome do escritor? Pronto. E o que foi apresentado? Né? Foi apresentado o quê? Para as crianças lá na Flipos. Foi apresentado o quê? Pronto, na letra D. A quem foram apresentados, né? O Fábio Sombra, ele apresentou os contos nordestinos. E ele apresentou esses contos nordestinos para quem? Certo? Vamos colocar aí o nome, que ela tem dizendo, certo? Em uma frase, verbo e substantivo têm funções diferentes. Por exemplo, o verbo, ele expressa uma ação, e já o substantivo, em geral, ele indica quem pratica essa ação e também pode complementar o sentido do verbo, né? Aí no 9, vocês vão ler as frases, vão observar os blocos de palavras sublinhadas e vão pintar as palavras mais importantes desses blocos, certo? Por exemplo, na letra A nós temos: os cordelistas recontam histórias clássicas. Temos aí sublinhado os cordelistas. Qual é o desses nomes, desses dois nomes, dessas duas palavrinhas que tem aí, os e cordelistas, é bastante importante. É a palavra os ou a palavra cordelista, certo? Então, vocês vão pintar somente a palavra que é mais importante nesse bloco. Para tia, para pro aqui, é cordelistas. Então, eu vou lá e vou pintar, certo? O nome cordelistas. E assim sucessivamente vão fazer com as outras. No número 10, nas frases da palavra anterior, os blocos de palavras sublinhadas correspondem, primeiro, ao agente da ação ou ação, hein?
para mim, é a respeito do ao agente da ação, né? E diálogo número 11, releia essa frase. As histórias de cordel valorizam a cultura popular brasileira, certo? Primeiro, vocês vão sublinhar a palavra que expressa a ação, né? A ação é o que eles estão valorizando, certo? Vão circular o bloco de palavras que complementa a ação. Lembre que o bloco de palavras que compreende a ação vem logo após a palavra que expressa a ação, ok? E vão pintar a palavra mais importante desse bloco de palavras, certo? O substantivo, certo? Vocês vão pintar aí, tá ok?